Bom dia, povo lindo! Bom dia, estamos com muita chuva por aqui. Vou colocar uma musiquinha. Gente, bom dia! Gente, eu amo essa música. Bom dia, Thali. Essa música resume o que a gente vai falar, mas é só o começo. Bom dia! As coisas que podes fazer, eu aprendi te adorar pelo que és. Isso daqui é uma palhinha do que a gente vai falar hoje. Dele veio, sim, como aprender a esperar. Somente dele, mais ninguém. Quem aqui tem dificuldade em esperar? Escreve aqui. Bom dia, Thali. Ótima manhã. Na paz de Deus pra você também. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ó, mas se fechar, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus, se curável for. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, ele continua sendo Deus. Isso daqui é uma palhinha do que a gente vai falar hoje. Que muitas vezes a gente só acha que é Deus quando dá tudo certo, porque é o que a gente quer. Aí, ó, ninguém gosta de esperar, Thali. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fiquem aí que essa live hoje vai ser... Não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Bom dia, Jonathan. Ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não for, continua sendo Deus. Gente, essa música ela resume muito o que a gente vai falar hoje. Que às vezes o que a gente acha? Bom dia, ótimo dia pra você também, Marcelo, que Deus abençoe. Porque muitas vezes a gente acha que só porque as coisas não estão dando certo, Deus não tá comigo. Deus me abandonou, Deus largou de mim. Não é, você só tá achando que Deus largou de você porque as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria. Porque o que a gente quer? A gente quer fazer uma coisa, muitas vezes com a força dos nossos braços, aquilo não está de acordo com o que Deus quer. Deus barra e fala porque Ele nos ama, Ele fala não, isso daí não é pra você, ou isso daí não é pra você ainda. Aí o que acontece? A gente fica emburrado com Deus. Bom dia, mãe. Que pena que não vou poder ficar. Que Deus esteja aí, vou dar aula agora, mas vou assistir depois. Jonathan, depois a live vai ficar salva lá no YouTube. Bom dia, fica com Deus. Como que a gente espera pacientemente? Thalita, quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Thalita, quero que as coisas aconteçam da forma que eu quero. Que seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. Sou igual uma criança mimada que quero que as coisas aconteçam tudo do meu jeito. Como que eu aprendo a esperar pacientemente? Como que eu tenho a paciência de Jó? Porque Jó é o homem que teve paciência, hein? Às vezes eu acho que eu passei por coisa, eu olho pra Jó e falo, coitada, quem sou eu na fila do pão? Como que a gente espera pacientemente? Em Hebreus 6,15, vai pro YouTube, Jonathan. Como que eu espero pacientemente? Em Hebreus 6,15 diz o seguinte: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão, ele alcançou a promessa depois do quê? Depois de esperar pacientemente. Ou seja, Deus ele vai cumprir a promessa que ele tem na minha vida e na sua vida.
Bom dia, Cris. Deus, ele vai cumprir as promessas que ele tem pra você. É fato. Só que ele só vai cumprir as promessas se você cumprir princípios. Abraão viveu a promessa em vida. Moisés não. Ele vai cumprir. Só que não necessariamente você vai viver em vida essa promessa. E aí tudo depende do quê? Da gente. Depende de mim, depende de você. Você de acordo com as suas promessas. Deus, ele vai cumprir promessas. Só que você tem que cumprir princípios. É a mesma coisa. Deus tem uma promessa muito grande na minha vida, mas eu tô fazendo o oposto do que Deus tá mandando e eu não tô cumprindo princípios. Deus vai cumprir a promessa na minha vida? É óbvio que não. Ele não vai deixar de me abençoar, mas ele não vai cumprir a promessa que ele tem pra mim. Ele só cumpre a promessa com filhos que são comprometidos. Então, assim, eu falo que Deus, ele tá com um pote de ouro assim, ó, pra te abençoar. Deus, ele quer que a gente seja próspero. Deus, ele quer que a gente cresça, que a gente seja abundante, que a gente tenha muito dinheiro. Desde que o nosso coração não esteja no dinheiro, desde que o nosso coração não esteja no marido, nos filhos, na casa, no carro, no apartamento. Desde que o nosso coração esteja inteiramente nele. Aí sim, se prepara, porque ele vai começar a abençoar a sua vida. E Deus, ele quer que todo mundo cresça, que todo mundo prospere. Por quê? Porque quanto mais abundante e próspero você é, o maior número de pessoas você pode alcançar. Ou seja, aquela coisa que muitos religiosos eu já ouvi falar de que rico não vai pro céu, de que Deus não gosta de pessoas que têm dinheiro, tudo balela da cabeça dessas pessoas. Deus, ele quer que a gente cresça. Porque quanto mais você cresce, mais você prospera, mais gente você vai poder ajudar. Você acha que não é de interesse de Deus que você cresça, que você prospere? Você veio aqui para governar. Você é filho, você é filha. É tudo seu por herança. Imagina, se o seu pai, ele é bilionário, milionário, não vai ser seu por herança? Por que com Deus seria diferente se Deus é pai? Deus é pai, mas ele cuida. Deus é pai e ele ama. O que um pai faz com o filho? Um pai cuida. Eu creio, parece que tô tendo um déjà vu da pregação que assisti hoje às 7h30 da manhã. Aí, Thali, confirmação. A Thali tá tendo a segunda confirmação dela comigo. Uma ela teve que ela me falou um pouco mais cedo com relação a ontem e outra hoje. Thali, tá sendo confirmação atrás de confirmação pra você. Vamos fazer uma relação. Uma comparação do nosso pai daqui da terra com o nosso pai do céu. Por que o diabo, ele ama separação e divórcio? Porque quando você tem um divórcio e o pai, ele se afasta da criança, o que acontece? Essa ligação do pai da terra, da criança, interfere diretamente no pai do céu. Quem aqui sabia disso? Por isso que o diabo ama destruir famílias. O diabo destrói famílias porque a relação do pai da terra influencia diretamente na relação do pai do céu. Ou seja, se você vem de uma família onde o seu casamento tem um divórcio e vocês têm uns filhos, pega essas crianças e leva para a igreja. Busca a palavra, enfia a Bíblia na cabeça das crianças. Para isso não, para o diabo não ir fazendo esse trabalho ao longo do tempo. Então assim, qual que é o... Vamos fazer uma comparação do pai da terra com o pai do céu. O que o nosso pai faz com a gente? Provê. Primeira coisa, o nosso pai da terra provê, o homem provê, o pai provê. Com Deus não vai ser diferente. Deus nunca vai deixar de faltar absolutamente nada. Ele não deixa isso acontecer. O nosso pai provê. Segunda coisa, o que o nosso pai faz? O nosso pai cuida. Por que com Deus seria diferente? O nosso pai, ele cuida. Só que Deus nunca vai te dar nada que você não esteja preparado para receber. Por exemplo, você tem um carro. Você vai dar a chave do seu carro para o seu filho de 10 anos dirigir e falar: toma, filho. Bom dia, Alisson. Você acha que Deus vai dar a chave de um carro? Você vai dar a chave de um carro para o seu filho de 10 anos dirigir? É óbvio que não. Assim também é com Deus quando ele diz que não vai te dar determinadas coisas porque você não está preparado para receber. Deus vai te dar muito aquilo que você tanto quer, mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto aquilo. E tudo aquilo que o seu coração estiver naquele lugar, Deus vai te poupar
porque ele te ama tanto e ele sabe que você vai se perder no meio do caminho. Eu creio assim também, por isso o propósito muitas vezes é atrasado, pois se for corromper Deus, ele não vai dar. É como dar carro a uma criança. Exatamente isso. Por que eu tô falando do carro? Pra vocês entenderem o porquê que muitas vezes você não viveu a promessa. Você tá fazendo jejum? Você tá fazendo oração? Você tá falando com Deus, Pai, eu quero viver a sua promessa. Você tá buscando? Ou você tá esperando a promessa deitado na sua cama, não fazendo nada, esquecendo que Deus é Pai e... Bora. Gente, não é assim. Deus nunca vai te dar nada que o seu coração esteja lá ou que você não esteja preparado para receber. E Deus tá doido para te dar um monte de bênção atrás de bênção. Para quê? Para que as pessoas vejam através de você. Para quando as pessoas perguntem, Thalita, quem te deu esse carro? Eu falo, foi Deus. Thalita, quem te colocou onde você mora? Foi Deus. Thalita, quem fez o que fez? Eu falei, foi Deus. Ele vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. É quando você olhar, você não sentir vergonha, como eu muitas vezes já senti. Como que você conseguiu o que você conseguiu, Thalita? Eu sentia vergonha de falar, nossa, é careta falar que é Deus. Por quê? Porque Thalita tava lá no mundo, na droga, na bebida. E para aquele mundo que eu vivia, que é o mundo que jaz do maligno, que é onde não tem nada de bom, era vergonhoso falar que aquela bênção que eu tinha alcançado tinha sido Deus que tinha me dado. Por quê? Porque o diabo tava ali do meu lado falando, para... Nesse mundo que você vive, você não precisa falar que foi Deus. É vergonhoso falar de Deus em determinados lugares. Por quê? Porque é lá onde o diabo tá. Quando eu entendi isso, falei, nossa, como eu era influenciada pelo mundo das trevas. Tudo que eu compro não fui eu que comprei, mas foi Deus que me deu. Cris, eu sou assim também. Eu falo que Deus me tirou da Irlanda, Deus me trouxe para São Paulo, Deus me colocou nessa casa onde eu moro, Deus me deu o meu carro, Deus me deu os meus amigos, porque Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. O Alisson é um propósito desse na minha vida. A promessa de Deus sempre estará pronta para ser entregue. Nós somos filhos, a questão é, estamos preparados? Exatamente isso. Alisson, eu adorei isso que você falou, vou até tirar um print. Gente, é isso. A questão é, você tá preparado pra viver isso? E é sobre isso que a gente vai falar na live. O porquê que existe o tempo de espera e como é que a gente espera pacientemente. É horrível esperar, porque nós somos seres imediatistas. Bom dia, Ali. Ali é outra aí, a bênção na minha vida. Como é que a gente espera pacientemente? A questão é, a gente tá preparado? Você tá preparado para receber? É a mesma coisa. Um tempo atrás eu tava lá na plataforma e uma moça virou para um rapaz e falou, como que eu chego até o Pablo? O rapaz deu a chave da Mustang e falou, viu, você pode dar uma volta com a minha Mustang? Ela virou e falou assim, mas eu não sei dirigir uma Mustang. Daí ele falou assim, a mesma coisa quando você não está preparada para chegar em determinada pessoa e você quer chegar. Você vai perder a oportunidade, por isso que Deus não dá. E aí você fica ali, ó, dando murro em ponto de faca, tentando fazer o negócio acontecer com a força dos seus próprios braços. Pode até dar certo, mas vai ser precoce e lá na frente vai dar tudo errado. E aí você vai ser o quê? Se machucar, se frustrar, ou seja, Deus poupa a gente. E nem sempre a gente entende. Cris, você não tem ansiedade não. Não internaliza isso pra você. Vamos tirar isso, porque tudo aquilo que a gente fala repetidas vezes, a gente vira aquilo e a gente cria uma crença e a gente acaba tendo isso. Você não tem ansiedade. Sabe por que eu falo que você não tem ansiedade? Porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Cristo era ansioso? Não. Fala um versículo pra mim, Thalita, que fale sobre ansiedade. E não vos... Como que é? Não vos andei ansiosos por coisa alguma. Joga pra ele essa ansiedade. Fala, pai, toma essa ansiedade pra você, que essa bucha aqui é do inferno. É do cão, eu não quero essa ansiedade pra mim. Não internaliza isso pra você. Isso daí é uma obra do cão pra fazer você ficar presa dentro de uma coisa que não é sua. E o que o cão quer fazer? Quer ficar deixando a gente preso, cheio de problema. Gente, uma vez eu conheci uma pessoa que ela não tinha nada. Porque um médico deu um diagnóstico para essa pessoa de autismo, ela internalizou que ela tinha autismo na cabeça dela e ela começou a ser uma pessoa autista. Por quê? Porque o nosso cérebro aprende através de repetição. Quanto mais você fala, eu tenho ansiedade, tá amarrado em nome de Jesus, porque eu não tenho essa porcaria não.
você começa a acreditar que você tem isso. E aí o que acontece? Você acaba ficando com isso. Então assim, não internaliza isso, repreende. Toda vez que vier esse sentimento ruim, fala, sai daqui, tá amarrado. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Cristo não é ansioso, porque tem muitos versículos falando sobre não vos andeis ansiosos. Joga essa ansiedade pra Deus. Fala, pai, faz a sua parte aí. Deus provê. E por que a espera dói? Por que Abraão viveu a promessa? Por que ele alcançou a promessa? Porque ele esperou pacientemente. Tá lá em Hebreus 6,15. E Abraão viveu em terra. Então, Deus vai cumprir a promessa na sua vida, mas não necessariamente você vai viver em terra. Isso daí depende totalmente, inteiramente de você. É uma responsabilidade toda sua. Por quê? Porque Deus ele não vai fazer por você, ele vai fazer através de você. E por que esperar tanto dói? Gente, esperar é ruim. Esperar é difícil. Por que a gente não aprende a descansar em Deus? Por que a gente não aprende de verdade a confiar em Deus? Porque quando a gente não espera pacientemente, você não está descansando em Deus. Você não está confiando em Deus. Você está fazendo as coisas com a força dos seus próprios braços. E você está lá correndo. Correndo. Achando que correr vai fazer com que você viva a promessa mais rápido. Achando que fazer jejum, oração, vai fazer com que isso daí venha mais rápido. Não, jejum, oração é para você criar relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com você viver a promessa antes do tempo. Se fosse assim, muitos religiosos estavam vivendo a promessa. Isso daí explica muita coisa. Então, assim, jejum, oração é para você criar relacionamento com Deus. Não é para você viver a promessa mais rápido. Senão, os esquenta-banco lá da frente da igreja já tava tudo sendo rajada atrás de rajada e eita atrás de eita glória. Mas não é assim. E ainda bem. Sabe, eu tava me sentindo muito desgostosa e tal. Depois do culto de ontem, eu falei o oposto de desgostosa e comecei a me pôr pra cima. Tá, exatamente isso. A gente que internaliza coisas. Sabe? Você cria uma realidade a partir daquilo que você pensa. Antes de qualquer coisa ser criada no material, você é a matéria. Antes de qualquer coisa ser criada no material, primeiro é criada no mental. Quando eu falo antes de qualquer coisa ser criada no material, não é só fora aqui, é em você. Você é a matéria. Primeiro ela é criada no mental. Se você fala, eu tô desgostosa da vida, minha vida é uma porcaria, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou doente, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, você vai começar a trazer esse monte de lixo pra dentro de você. Aí você vai ser uma pessoa ansiosa, você vai ser tudo que você tá falando. Porque se você pensa naquilo que você não quer ou você pensa naquilo que você quer, ambos você vai atrair. Então vamos parar de ficar falando e internalizando coisas ruins pra gente. Vamos parar de ficar assistindo noticiário. Gente, noticiário é um veneno que Satanás criou através de uma pessoa pra colocar lixo na cabeça da pessoa, pra deixar a pessoa preocupada, pra falar que é perigoso, que isso é aquilo. Gente, noticiário, eu quando assistia noticiário, eu tinha tanto medo de São Paulo, porque eu achava que São Paulo era toda uma cracolândia. Eu imaginava que São Paulo era o lugar mais perigoso do universo. Por que eu mudei totalmente o meu conceito sobre São Paulo? Porque eu não fico assistindo essas porcaria de noticiário. Eu não fico assistindo essas porcaria de novela, essas porcaria de TV Globo, que só faz você internalizar coisa ruim na sua mente, porque eles entenderam como é que faz uma pessoa ser escrava. Daqui, ó. Hoje em dia as pessoas elas continuam sendo escravas. Lá atrás eram algemas, hoje é escravidão na mente. E esse que é o papel da Thalita, arrancar esse monte de armadilha, esse monte de algema que tá dentro da sua alma, que tá dentro da sua mente. Parem com isso, prestem atenção naquilo que vocês estão assistindo. Tem muito código passando por trás de algo que aparentemente é tão inofensivo. Aquele tal de dorama lá, aquela porcaria lá também. São coisas tão inofensivas que fazem a gente idealizar e acreditar em coisas. Filmes da Disney, vocês não imaginam a quantidade de simbologia oculta tem naquele negócio. Quando a princesa lá, ela tem que morrer. Gente,
muita coisinha pequenininha que você vai acreditando. Por que a gente acredita em contos de fada e acha que relacionamento tem que ser perfeito, senão eu prefiro ficar sozinha? Filme. Verdade, as pessoas falam direto pra mim, Aline, é perigoso ali, não anda por ali. E mesmo assim eu vou, sabe por quê? Porque eu sou protegida por Deus, Ele tá comigo onde eu for. Pronto, as pessoas falam a mesma coisa pra mim. Thalita, não vai ali, perigoso. Thalita, não faz isso, perigoso. Thalita, não faz aquilo, perigoso. Eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque quem me protege, eu sou blindada com o sangue de Jesus. Eu sou toda blindada. E Deus só acontece coisas com que Deus permita que aconteça comigo. Por quê? Porque eu sou protegida. Eu sou filha mimada, amada. Eu sou a princesa do meu pai. Então assim, gente, tome cuidado com aquilo que você internaliza. Porque tudo aquilo que você assiste, você é uma média disso. Se você só assiste desgraça, sua vida é muito provável que seja uma desgraça, porque você acredita nisso. Se você só assiste coisas que não vão te agregar em absolutamente nada, é isso que você vai normalizar na sua vida. E aí depois você vai ficar assistindo filmes da Disney, acreditando em conto de fadas e achando que relacionamento precisa ser perfeito. E não é. Então tomem cuidado. E primeira coisa, nunca mais assistam noticiário. Não vamos dar ibope pra essa porcaria que só faz com que a gente acredite que as coisas são ruins. Gente, desliguem televisão. Nossa, se tem uma coisa que se eu pudesse era acabar com o Globo, com o SBT, com todas essas emissoras porcarias. Eu sou totalmente contra esses programas que não te agregam em absolutamente nada. Reality show que só deixa você tantando a cabeça. Deus me livre, parem com isso. Isso daqui, ó, é um ambiente para você crescer, para você virar chavinhas na sua mente, para você avançar, não para você ficar no mesmo. Aqui eu não quero ninguém. Se tem alguém que quer aqui ficar na mesma, pode sair da minha live, porque eu não quero quantidades, eu quero qualidades. Eu quero que pessoas saiam daqui transformadas. Eu não tô nem aí com número, porque o meu propósito não tem a ver com número. Meu propósito tem a ver com vidas transformadas. Quanto mais eu transformo vidas, mais eu tô cumprindo o meu propósito. E não é nada sobre a Thalita, é tudo sobre o Espírito Santo. Porque tudo que eu tô falando aqui não tem nada a ver sobre a Thalita. Agora você vai entender o porquê que esperar é tão desafiador. Gente, como é ruim desesperar. A gente quer o quê? A gente quer as coisas pra ontem. A gente comprou o terreno hoje, que é a casa pronta amanhã. A gente comprou os ingredientes do bolo agora, a gente já quer que o bolo esteja assado daqui 10 minutos. Por que a gente é assim? Às vezes até eu fico me perguntando, por que eu não sei esperar? Por que é tão desafiador esperar? Agora você vai entender o porquê que é tão desafiador esperar. Primeira coisa, a gente quer resultado rápido. A gente compra o terreno hoje para parcelar em trocentas vezes e quer que a casa esteja pronta amanhã. E aí fica perguntando pra Deus, questionando Deus. Ai, Deus, por que as coisas nada dá certo na minha vida? Será que é porque Deus tá falando não tô nem aí com nada, a ver com o que você tá falando? Ou é você que não tá fazendo sua parte? Ou é você que não tá esperando? Ou é você que tá querendo resultado muito rápido? Dói ouvir isso. Mas a gente quer resultado rápido? Nós somos seres imediatistas. A gente quer as coisas pra ontem. A única coisa que você tem que querer pra ontem na sua vida é Deus. O resto, espera. Por quê? Porque Deus, você precisa criar um relacionamento. E até o relacionamento com Deus vai ser de acordo com a vontade dele. E você também vai ter que esperar. E muitas vezes você vai bater o pé igual uma criança mimada e falar assim, ai Deus, você não me responde, como eu já fiz muitas vezes. Já até briguei com Deus, que nem uma criança mimada. Tudo que eu tô falando aqui nessa live é tudo coisas que eu me identifico. É tudo coisas que eu já fiz, coisas que eu ainda faço e coisas que eu ainda preciso melhorar. Ou seja, essa live que eu faço não é só pra vocês, serve muito pra mim. Essa live serve muito pra mim. Pra eu internalizar cada vez mais que as coisas não acontecem no meu tempo, que as coisas acontecem no tempo dele. Então, por que esperar é desafiador? Primeira coisa, a gente quer resultado rápido. Comprou o terreno ontem, quero a casa pronta amanhã. Segunda coisa, muitas vezes a gente não tem paciência em entender que grandes coisas levam tempo para acontecer. Quem aqui já ouviu a história do bambu chinês? Vocês vão entender muito com relação à história do bambu chinês.
Por que a gente não tem paciência em entender que grandes coisas levam tempo para acontecer? O bambu chinês, ele não cresce um brotinho sequer para fora. Quando você planta o bambu chinês numa terra fértil, o bambu chinês ele vai crescendo de dentro para fora. E são 4 anos somente aprofundando raízes, não sai um brotinho sequer para fora. Só que no 5º ano de plantado, o bambu chinês ele cresce até 50 metros. E por que é que eu tô falando, comparando bambu chinês e entendendo que grandes coisas levam tempo para acontecer? Porque se até o bambu chinês, ele cresce de dentro para fora, por que é que você vai crescer de fora para dentro? A natureza é pra gente observar e pra gente viver como a natureza vive, tá? Tem vários versículos na Bíblia falando sobre isso. O bambu chinês, ele cresce de dentro para fora. E por que é que você quer crescer de fora para dentro? Antes de você ter qualquer coisa, primeiro você precisa ser. Assim também é com a natureza, de dentro para fora e não de fora para dentro. Tudo que você vai fazer de fora para dentro vai dar errado. Sabe por quê? Porque você não mudou dentro. Com a natureza é assim. Tudo que você vai plantar, de dentro para fora. Antes de você ter qualquer coisa no material, primeiro você precisa ser. Antes de eu ser milionária, antes de eu ter muito dinheiro, primeiro eu preciso ser milionária na minha mente. Antes de eu ter um relacionamento incrível, primeiro eu preciso ser um relacionamento incrível. Antes de eu ter a família que eu quero, primeiro eu preciso ser a família que eu quero. Antes de você ter qualquer coisa fora, primeiro você precisa ser dentro. É só a gente observar a natureza. A famosa espada de 2 gumes. Bate em você primeiro e depois aqui em nós. Temos que viver o que pregamos. Exatamente isso, Thali. Thali vai virar uma metralhadora giratória nesse lugar de abençoar e transbordar na vida das pessoas. Porque o que eu faço? Eu transbordo na sua vida para você ir lá e transbordar na vida de outras pessoas e a gente virar uma corrente de transbordo. Então assim, gente, a gente tem que observar a natureza. Como é que a natureza vive? A natureza, ela cresce de dentro para fora. A natureza, ela vive em desordem. Você já viu? Vai no meio de uma floresta e vê se tem a ordem. Olha para uma árvore, vê se tem uma ordem na árvore. Vê se tem uma ordem na natureza. Não tem uma ordem. Se nem a natureza tem ordem, por que é que você precisa de ordem na sua vida? Para ver a ordem, primeiro tem que vir a desordem. Primeiro Deus vem, mexe tudo e tira a gente, tira lixo, e coloca lixo, tira de novo e faz um auê para depois ter a ordem. Se até a natureza ela funciona através da desordem, por que é que você quer a ordem? Que lindo que você está falando, primeiro dentro, depois fora, exatamente isso. Quem tá pegando esses códigos e vai colocar isso em prática, gente, vocês vão ser transformados muito rápido. Por quê? Porque eu era a pessoa mais improvável. Eu era Pedro. Eu era pior que Pedro. Eu falo que, olha, eu e Pedro a gente ia dar uma briga boa ali, ó. Era teimosa, eu era a pessoa mais nojenta que tinha. E eu mudei. Eu falo que se eu mudei, qualquer pessoa muda. Aí eu creio, Thalita, em nome de Jesus. Pega isso pra você, Thalita. Então, gente, pra haver a ordem no mundo, no seu mundo, primeiro precisa haver a desordem. Deus vai vir e vai mexer. É a mesma coisa. Eu tô numa casa e aí a minha casa ela é toda imobiliada e eu quero trocar todos os móveis da minha casa. O que é que eu preciso fazer com isso? Eu preciso tirar todos os móveis velhos para eu então colocar os móveis novos. Eu não vou conseguir colocar os móveis novos junto com os móveis velhos. Assim também é na sua vida. Para Deus mudar qualquer coisa dentro de você, primeiro você precisa tirar o entulho, tirar o que não vai ficar. Porque quando Deus ele vai te dar a bênção, ele vai dar a bênção para você e para as pessoas que estão à sua volta. E se você tem um entulho, um encosto na sua vida que não pode receber essa bênção, você deixa de receber a bênção porque você escolheu carregar um entulho, um encosto junto com você. Uma pessoa que tem um opressorzinho ali. E aí você deixa de receber a bênção. Só que às vezes a gente não entende isso. E a gente fica mantendo pessoas, ambientes, lugares. Por quê? Porque eu gosto tanto daquela pessoa. Aquela minha amizade de anos. Mas nem todo mundo vai estar com você. E se a gente não se ligar nessas coisas, a gente deixa de receber a bênção, vai embora daqui, chega lá no final da vida e fala,
Eu não cumpri o que eu precisava cumprir porque eu estava colocando pessoas acima de Deus. Quando você entende que Ele é soberano, que só tem Ele acima de todas as coisas, você nunca mais vai colocar nada na sua vida acima dele. Nem família, nem filhos, nem marido, nem cônjuge, nem namorado, nem dinheiro, nem casa, nem carro, nem apartamento, nem bens materiais, nem nada. Eu sempre falo, pega isso daqui e leva para sua vida. Primeiro Deus, segundo você e terceiro o outro. Ai, Thalita, mas eu amo a minha família, eu coloco a minha família acima de todas as coisas. Tá errado. Thalita, eu amo os meus pais, eu coloco os meus pais acima de Deus. Tá errado. Isso daí é idolatria. E Deus não gosta de idolatria. Deus não gosta de nada que você idolatra. Tudo aquilo que você coloca à frente de Deus, Deus não vai te dar. Ou muitas vezes Ele vai até te tirar. Pra quê? Pra não perder um filho, porque Ele te ama. Tudo passa, só Deus permanece. Exatamente a minha mãe aí, ó. Gente, eu tô sendo o que eu estou sendo porque o joelho da minha mãe, coitada, tem até calo. De tanto que essa mulher dobrou pra orar por mim. Eu sou uma cópia da minha mãe com meu pai. Graças a Deus. Exatamente isso. Foi falando ontem e hoje. Thalita, você é uma bênção. Amém. Não é nada sobre a Thalita não, gente. Thalita só é um canal aqui. Porque se Deus tirar a graça da Thalita, coitada da Thalita. Thalita não sabe nem falar. Gente, vocês não têm noção como eu era. Se tira a graça da Thalita, a Thalita não é nada. A Thalita não é coitada. Eu tenho até dó da Thalita. Por que esperar é tão desafiador? Porque a gente não confia veemente que Deus vai fazer o melhor. Isso dói, hein? Por que esperar é tão desafiador? Porque lá dentro a gente não tá confiando que Deus vai fazer o melhor. A gente tá confiando que o que a gente acha que vai fazer é a melhor opção. Não quero terminar aquele relacionamento, porque eu acho que aquele relacionamento é uma bênção pra minha vida. E Deus tá falando, é um encosto na sua vida, que tá atrasando a sua vida. E você tá ali, eu amo Ele. Eu sou totalmente dependente dEle. Ele me faz bem. Ele me dá migalhas e eu tô aceitando isso, achando que isso é bênção de Deus. Tô achando que isso é presente de Deus e Deus tá ali, para, que é um encosto de Satanás na sua vida. Larga esse homem. E você tá ali, atrasando o seu tempo, atrasando a sua vida. Porque você não tá confiando veemente que Deus vai fazer o melhor pra você. Porque você acha que aquela migalha que Ele tá te dando é o melhor pra sua vida. Porque você acha que aquela escolha que você fez é a melhor opção. E Deus tá ali, minha filha, eu tenho planos de bênção pra você. E você tá achando que isso é o melhor que eu posso te dar. Ah, meu pai aí, amém, pai. Então, gente, esperar dói porque você não tá confiando e acreditando que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Porque você acha que as suas escolhas são as melhores escolhas. Agora imagina, você enxerga aqui, ó, 360. Agora Deus, Ele enxerga um todo. Deus sabe tudo. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Você foi planejada. Você não está aqui à toa. Aqui não é a Disney para você se divertir. Quando Deus, Ele foi te criar, Ele escolheu cada detalhe de você. Que depois a gente vem e faz umas plásticas e muda. Como eu fiz. Não aceitando como eu era. Deus, Ele escolheu cada detalhe de você. A gente vai lá e faz umas mexidinhas depois, mas Deus continua amando a gente do mesmo jeito. Deus não vai te deixar, te dar benção só porque você faz umas plásticas no rosto, tá tudo certo. Então assim, gente, Deus, Ele escolheu cada detalhe de você, Ele escolheu cada fio do seu cabelo, Ele escolheu cada coisa em você. Por que é que você acha que você é um erro? Por que é que você acha que você é ansioso? Por que é que você acha que você é depressivo? Por que é que você acha que você tem pânico? Por que é que você fica numa cama? É o demônio que tá fazendo tudo isso com a sua cabeça para você não se levantar. Porque ele sabe que se você se levantar assim como eu me levantei, você vai virar uma metralhadora giratória de bênção na vida de outras pessoas. Eu já fui diagnosticada com depressão, com ansiedade, com transtorno, com bipolaridade, com psicose. Mãe, com que mais? Eu fui diagnosticada? Depressão, ansiedade, transtorno, psicose, bipolaridade. Tem mais algumas coisas aí que eu fui diagnosticada. E eu não aceitei esse diagnóstico.
porque eu sou imagem e semelhança de Cristo. Nada contra se você toma remédio, continua tomando remédio, mas creia no poder da cura de Deus na sua vida. Não seja inconsequente, mas creia que Deus cura. Tem tantos milagres, eu sou prova viva de um milagre. Gente, não era pra eu estar aqui. Vocês não têm noção, o diabo tentou acabar com a minha vida todas as vezes. Eu tentei tirar a minha vida, eu tomei mais de 10 tipos de remédio. Os médicos disseram pra minha mãe que se eu sobrevivesse eu teria sequelas. Eu não tenho uma sequela, eu perdi a memória, eu fui pra UTI. Minha mãe, coitada, passou um sufoco comigo. Mas tudo isso foi preciso pra quê? Pra eu te falar que eu sou a prova viva de um milagre. E se eu fui curada de todo esse monte de coisa que disseram que eu tinha, não era nem pra eu estar aqui. E eu fui curada por quê? Porque eu não aceitei, eu não internalizei isso dentro de mim. Não internaliza nada de ruim dentro de você. Ah, Thalita, mas foi o médico que disse, o médico é a autoridade. Não, quem é autoridade é Deus. Se você acha que o seu médico é autoridade, você está idolatrando o seu médico. Deus é soberano, Deus é autoridade. Médico nenhum é autoridade, professor nenhum é autoridade, ninguém é autoridade, Deus é autoridade. Então não acredite naquilo que disseram pra você, porque era pra eu estar sendo entupida de tarja preta na minha cabeça, pra eu não estar falando o que eu estou falando pra você. Porque quando eu tomo remédio, eu ficava como? Eu ficava assim, ó. Ficava babando. Então não acredite naquilo que dizem pra você que você tem. Não acreditem em médico, porque médico é autoridade. Médico é autoridade, mas não acima de Deus. E se você acredita no poder da cura, você está sendo curada agora. Gente, nós viemos aqui. O que Jesus falou para os apóstolos? Vocês farão obras muito maiores do que eu. Se eu te falar que hoje eu não queria fazer live, vocês acreditam? Gente, eu tô passando por uma das fases mais difíceis da minha vida. O diabo, ele tá tentando me derrubar a tudo quanto é custo. Eu tive uma profecia na igreja. Thalita e baixa autoestima. Cris, vamos conversar sobre isso depois. Eu tive uma profecia na igreja 2 semanas atrás. Desde que essa profecia foi falada pelo profeta, a minha vida virou de ponta cabeça. O diabo não me deixa dormir, eu não consigo fazer as coisas. Eu tô hoje aqui porque, assim, eu tava na cama, eu até falei pra uma amiga minha. Eu falei, eu não quero fazer live hoje, eu não tô com vontade de fazer live hoje. Eu tô com vontade de ficar na cama o dia inteiro. Deus falou, vai tomar um banho e você vai fazer a live. Você vai falar o porquê que é tão difícil esperar. E pra alguém essa live vai servir. Então, assim, gente, se a gente se deixa levar pelas nossas vontades, a gente vai fazer o que o diabo quer. Ficar na cama, ficar depressivo, acreditando que você é isso, que você é aquilo. Acredita. O que o psiquiatra faz? Dá remédio. Vai falar que você tem tudo aquilo. Que muitas vezes você enxerga o plano espiritual como eu enxergo. Pra minha psiquiatra, que tá tudo bem, porque ciência e espiritualidade eles não colocam juntos, mas na minha cabeça tá tudo junto. Porque eu falei coisas do plano espiritual, que é o que eu vejo, que é o que eu sinto. Ela falou pra mim que eu tinha psicose, que eu tinha bipolaridade. Mas não é. Então, gente, existem sim casos onde as pessoas estão doentes, mas eu imagino que tem muita gente sendo diagnosticada com coisas que são poderes sobrenaturais de Deus na vida dessa pessoa. A Thelma, gente, a Thelma tava do meu lado. Olha que engraçado que isso aconteceu. Eu conheci a Thelma em um evento. E aí o Espírito Santo mandou eu falar coisas pra ela. E aí, quem sou eu pra desobedecer? Fui lá e falei. No dia da profecia, passou tempo, eu nunca mais falei com a Thelma. No dia da profecia, a Thelma sentou do meu lado. E ela viu tudo o auê que aconteceu. E desde então, Thelma, minha vida virou do avesso. Porque o diabo tá tentando fazer eu desistir. Eu falo, não. A promessa vai se cumprir, eu vou vir aqui contar o testemunho. A ferida da alma é só Jesus que pode curar. Exatamente, Thali. A gente tem profissionais que nos ajudam a entender sobre isso. Mas quem é que cura? É Deus. Não é Teta Healing, não é reiki, não é remédio. O remédio só vai anestesiar a sua dor. Quem cura é Deus. Se você acha que o que está curando você é o seu remédio, você está idolatrando o remédio. Se você acha que o que tá curando você, o que tá te trazendo dinheiro é a simpatia do dinheiro, você tá adorando a Satanás lá, como que é o nome de Mamon.
Você tá adorando mamão e você nem tá sabendo. Se você faz simpatia e você acha que você tá ganhando dinheiro porque é a simpatia que tá adorando, você tá adorando a mamon, que é um demônio, e você não está nem sabendo. Você tá colocando mamon dentro da sua casa, chamando o demônio pra dentro da sua casa e você não tá nem sabendo. Gente, eu tô entendendo muito sobre o plano espiritual. E o buraco é muito mais embaixo do que vocês imaginam. Por que eu tô falando isso? Não é pra assustar vocês, não. É pra vocês colocarem Deus acima de todas as coisas. Para de ganhar dinheiro e achar que é simpatia que vocês estão fazendo. Você tá adorando a um diabo e você não tá nem sabendo. Você tá chamando o diabo, a entidade, pra dentro da sua casa e você não tá nem sabendo. Para de achar que a cura tá vindo porque você tá fazendo uma técnica ou uma prática ou uma ferramenta. Isso tudo é idolatria. Gente, parem com isso. Sabe por que eu tô falando tudo isso? Porque eu já fui do mundo do ocultismo. Nada contra quem faz isso. Eu tô aqui pra trazer pessoas pra luz. Mas eu já precisei andar pelo ocultismo, já precisei andar pela magia negra, já precisei andar pela Umbanda, por todas essas porcarias, pra entender que Deus é o único caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente que discorda de mim, eu não tô nem aí se você discorda de mim ou não. Se você tá aqui me ouvindo é porque eu acredito que faz sentido. Se não faz, é só você sair, ó, segue o baile. E eu mudei de lugar sem entender para estar ao seu lado. Foi muito forte. Deus está te sustentando em cada detalhe. Que bênção estar nesse vídeo aqui agora. Que bom, Thelma. Gente, a Thelma, ela viu de perto tudo o que aconteceu aquele dia. Foi uma coisa assim sobrenatural. E desde então, ó, é isso. Por que esperar é desafiador? Porque a gente quer fazer com a força dos nossos próprios braços. Gente, a gente quer que aconteça como a gente quer que aconteça. Tudo aquilo que você fizer com a força dos seus braços e não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai te dar. E aí você vai ficar igual uma criança mimada se esperneando. E muitas vezes você vai lá e vai falar assim, tá, peraí, não deu certo de primeira. Tento de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, tá bom, faz com a força dos seus próprios braços. Daí lá na frente você vai bater com a cara no vidro. E aí você vai se frustrar. E aí você vai falar, ai Deus, por que você me abandonou? Deus tá lá falando, ó, não tem nada a ver com isso. São as suas escolhas e você estava fazendo com a força dos seus próprios braços. Agora se encarrega você de arrumar esse problema que quem causou foi você. Tudo aquilo que você fizer com a força dos seus próprios braços pode até dar sorte da sua vontade estar de acordo com a vontade de Deus. Mas não é muito mais fácil você falar, pai, seja feita a tua vontade e não a minha? Esses tempos atrás, eu não atendo pessoas por dinheiro. Não é dinheiro o meu propósito. Um rapaz virou pra mim e falou assim, eu não quero que as coisas sejam feitas de acordo com a vontade de Deus. Eu quero que as coisas sejam feitas de acordo com a minha vontade. Falei, então tá, então a nossa sessão acaba por aqui, porque eu não vou atender pessoas que sejam tão cabeças duras assim. Eu tô ali, ó, tentando 1, 2, 3, insisti com essa pessoa por 6 meses. Não vi resultado. Eu não vou ficar dando pérolas aos porcos pra quem não tá querendo realmente se abrir e mudar, não tem um coração ensinável. Deus vai ter que fazer o quê? Isso, que foi o que Deus fez comigo, pra fazer você acordar pra vida. Eu sofri o quê? Um traumatismo craniano, uma experiência de quase morte, sem contar que antes dessa quase experiência de quase morte, eu tive outras 6 quase morte. Na 7ª, eu acordei. Jesus é com você, Thalita. Ele te ama muito, sendo essa bênção, essa profeta que você é pra Deus. Amém. Minha mãe deve estar tão feliz de estar lendo essas coisas. Minha mãe com meu pai. Porque, olha... Bom dia! Então, assim, por que esperar é tão desafiador? Porque a gente quer fazer com a força dos nossos próprios braços. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Tudo o que eu fiz do meu jeito e não deu certo, e eu fiquei insistindo naquilo depois, o que aconteceu? Deu tudo errado e eu fiquei culpando Deus. E Deus tá lá falando, não tenho nada a ver com isso. Continua fazendo do seu jeito que você só vai se lascar. Que foi o que aconteceu comigo. E, gente, eu falo que Deus teve muita paciência comigo, porque, olha, foram quase 6 partidas daqui, viu? 7. O número 7 me acompanha muito. Foram quase 7 beiras de quase morte, assim. E como alcoólico, eu não me orgulho de nada disso. E tentar tirar minha vida, e experiência de quase morte, e atropelamento, e traumatismo craniano, e sabe, umas coisas ruins, assim. E minha mãe falava, você tem um propósito de estar aqui, menina, porque não é possível
7 vidas, Minha mãe falava, você tem um propósito, porque assim, você quase vai pra glória, mas você volta. Tanto que na última vez que eu quase morri, que eu tive uma experiência de quase morte, que foi uma coisa muito louca. Eu tava indo buscar uma pizza com um ex-namorado na rua da minha casa. No momento em que eu fui atravessar a rua, um carro bateu em mim. Meu ex-namorado na época tava do lado, não aconteceu nada com ele. Quando eu senti o meu corpo flutuando, eu olhava pros lados, eu via tipo colchões me protegendo. Eu falava, o que tá acontecendo? Na hora que eu olhei pra frente, eu vi várias, tipo assim, luz mesmo, branca. E a minha avó, que era falecida, ela tava sorrindo muito pra mim. E aí eu tava num lugar de tanta paz, de repente eu senti meu corpo voltando assim, eu senti um tranco no meu corpo. E eu tava deitada no chão e o meu ex-namorado gritando, acorda, acorda, Thalita. E aí assim, eu comecei a sentir uma pressão muito grande na minha cabeça e eu voltei a sentir dor, a dor que eu não tava sentindo naquela hora. E depois que eu voltei desse acidente, eu voltei diferente. É como se eu tivesse tido 2 vidas. A Thalita, que antes tinha um vício de maconha, Thalita que antes tinha bebida, Thalita que antes usava droga. Eu não falo nada disso me orgulhando, eu falo isso pra você entender que eu era a pessoa mais improvável. Gente, meu pai com a minha mãe tá aqui, mas eles já sabem disso. Eu era tão viciada em maconha que eu fumava todos os dias de 1 a 2 cigarros de maconha. Eu tava acabando com todos os meus neurônios, que Deus colocou tudo de volta na minha cabeça. Eu tava tão envolvida nisso tudo que eu fui me deixando levar, fui me enfiando num buraco, que aquela pouca droga que eu usava não era suficiente, eu precisava de cada vez mais e bebida. E os demônios, as legiões, tudo grudado em mim, assim, ó, porque eu era um canal pra eles. E depois desse acidente, tudo na minha vida mudou. Depois desse acidente, eu voltei uma pessoa diferente. A maconha me incomodava o cheiro. Falava pro meu ex, eu não quero mais esse cheiro aqui dentro do meu quarto. A comida, eu já não queria mais comer comidas gordas, porque eu entendi que meu corpo era templo do Espírito Santo. E como eu entendi isso, foi Deus que colocou, porque aquele acidente foi realmente preparado por Deus pra ou eu mudar ou eu continuar na mesma. E foi o último chamado que Deus me deu. Se eu continuasse na mesma, eu ia embora daqui. E depois desse acidente eu voltei uma pessoa diferente. Então, ou seja, tudo que eu fazia de errado, eu passei a não querer mais fazer e eu comecei a procurar Deus. Esse acidente agora, daqui 2 meses, vão fazer acho que 3 ou 4 anos. Então fazem quase 4 anos dessa minha mudança. Só que precisava ter sido dessa forma tão dolorosa. Gente, eu fiquei de cama, eu tive um traumatismo craniano, a minha cabeça foi clipada, um corte desse tamanho, um pedaço do meu crânio saiu pra fora. Eu sofri tanto. E aí depois, o que aconteceu? Depois de 3 meses do acidente, perdi relacionamento, porque meu ex falou que eu tava ficando louca. Perdi todas as minhas amizades, perdi a minha casa, minha melhor amiga faleceu de câncer. Tudo aconteceu junto. E aí o que eu fiz? Eu me apeguei mais a Deus. Eu comecei a estudar. Eu comecei a tentar. Foi aí que eu comecei a entender sobre a mente humana. Foi aí que eu comecei a estudar sobre psicanálise, neurociência, comportamento. Entender o porquê de determinados comportamentos. O porquê que muitas vezes a gente faz determinadas escolhas ruins, mesmo sabendo que aquelas escolhas são ruins. Então assim, tudo aquilo que eu fiz com a força dos meus braços deu tudo errado. E por que eu tô falando tudo isso, dando essa volta lá na minha história lá atrás? Pra te falar que para de fazer com a força dos seus próprios braços. Você sabe que o que você tá fazendo é errado. Você sabe que o que você tá fazendo não é da vontade de Deus. E por que é que você continua dando murro em ponto de faca? Você sabe que não é pra você fazer isso. Você sabe que essa escolha que você tá fazendo não é a melhor escolha. E por que é que você fica dando murro em ponto de faca? E quando você não aprende a lição, a história se repete, até você entrar num buraco e virar que nem morto-vivo, que tem um monte de morto-vivo por aí. Aí a vida é feita de escolhas. Depois não adianta chegar no final da sua vida, olhar pra trás e falar assim, eu queria ter feito tudo diferente. Aí a sua vida já passou. Aí Deus vai olhar pra você e vai falar, ó, chora. Ai, gente, que delícia. Esse passarinho o dia inteiro assim, ó, aqui. E aí Deus vai olhar e vai falar assim, agora já foi sua vez. Eu tirei a sua bênção e dei pra outro. E daí entra a parábola dos talentos. Por que esperar dói? Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. E a gente não tem paciência com o processo. Grandes coisas levam tempo pra acontecer. As coisas não vão acontecer do dia pra noite.
as coisas não vão acontecer do dia pra noite. E muito menos da forma que você quer, do jeito que você quer. Pare de ficar colocando Deus numa caixinha. Deus tem que ser assim, me dá esse sinal se for pra eu fazer isso. Aí Deus não dá o sinal, você vai lá e faz, mesmo sabendo que você não é pra fazer aquilo. É a coisa mais engraçada isso que a gente faz. Deus me dá um sinal, me coloca um anjo agora na minha frente se for pra eu ficar com aquele namorado que eu sei que é uma desgraça na minha vida. Deus não coloca o anjo, aí você acredita, então é pra eu ficar com ele. Vai, relacionamento ruim. Deus, ele fala, para de querer colocar Deus numa caixinha. Deus, ele vai falar com você do jeito que ele quer falar. Ele vai falar se ele quiser falar. E da forma que você vai entender. Só que nem sempre a forma que você vai entender é a forma que você quer entender. Vocês entenderam isso? É Deus usando os passarinhos para confirmar. Gente, esse lugar é uma bênção na minha vida. Eu amo esse lugar. Aqui tem passarinho, eles ficam cantando o dia todo. Os pássaros estão louvando a Deus pela sua vida. Gente, os pássaros então louvam a Deus a minha vida o dia inteiro. Porque é o dia inteiro esses passarinhos cantando. Aonde eu vou? Esses dias eu fui, tinha um monte ao meu redor, assim. Aqui, esse lugar que eu moro é uma benção. Tipo uma floresta, assim. Por que esperar tão desafiador? Porque a gente busca o resultado e a gente não desfruta do percurso. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela casa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquela família, aquele marido, aquela casa, aquele dinheiro. E a gente não desfruta do processo. A gente coloca o motivo acima de Deus. E Deus não vai te dar aquilo que você tanto quer. Depois que eu entendi isso, eu entendi o porquê que eu ainda não tive meu marido, porque eu não tive minha família, porque eu não tive tudo que eu quero. Porque eu estou colocando aquilo acima de todas as coisas. Ou seja, Deus, ele vai te dar aquilo que você tanto quer. Mas antes, Deus vai te ensinar a não querer tanto aquilo. Porque tudo aquilo que ele for te perder, ele vai te poupar e não te dar. Por quê? Porque ele te ama. Então, pare de ficar buscando resultado e começa a desfrutar do processo. O processo tá difícil? Agradece. Agradece, porque são os processos difíceis que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente prospera. Eu falo que eu nunca... Não, Cris, eu não sou casada, mas Deus tá preparando, tá chegando. De jumento, mas tá chegando. Gente, a gente fica tanto focado no resultado que a gente esquece de viver o processo. Eu sempre falo, eu nunca aprendi quando eu tava viajando. Quando você viaja, quando você tá desfrutando, é um momento de desfrute. Aproveita porque esse tempo vai passar. Desafio, deserto, obstáculo, problema, serve pra quê? Serve pra te fazer crescer. Porque, infelizmente, a gente cresce na dor. A gente anta, às vezes, que a gente cresce na dor. Porque é a dor que faz crescer. É na dor que a gente cresce, é na dor que a gente avança, é na dor que a gente evolui. Não é no amor. Infelizmente é assim. O momento de viajar, o momento de aproveitar, a fase boa, desfruta. Fases boas é só momento de você desfrutar, aproveitar aquela fase. Porque aquela fase também vai passar. Aí no momento de dificuldade você faz o quê? Aprende, cresce, avança, prospera. Porque é pra isso. Por isso que a vida, ela é cíclica. Fase boa, fase ruim. Fase boa, fase ruim. Porque ia ser um saco se fosse só fase boa também, né? Não ia ter graça nenhuma. A vida é sobre resolver problema. Por que a gente não tem paciência em esperar? Porque as coisas não acontecem. A gente não tem paciência em entender que as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. As coisas nunca vão acontecer do jeito que você quer, nem na hora que você quer. Eu falo que existe tempo de Cronos e tempo de Kairos. Tempo de Cronos é o tempo que o homem criou. Cronologia do homem. A gente precisa de tempo e espaço para entender que hoje é hoje, ontem foi ontem e amanhã vai ser amanhã. Mas não é nesse tempo que você tem que viver. Você tem que viver no tempo de Kairos, que é o tempo de Deus. Onde Deus faz assim, ó. E tem uma passagem que eu amo, que você vai entender por que eu tô falando isso. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Deus faz assim, ó, e o de repente de Deus pode acontecer agora. Você só tem que estar preparado para receber isso. Porque você nunca vai receber nada que você não esteja preparado para receber. Deus faz assim, ó, você entra no tempo de Kairos.
E aí a mágica acontece. E aí as pessoas vêm e falam, nossa, você tem sorte. Não é sorte. Tanto que o leão ali da tribo de Judá tá escrito, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque as pessoas falam muito pra mim, nossa, Thalita, você tem sorte de você sair da onde você saiu e chegar onde você tá chegando. Falam, não é nada mérito da Thalita. Eu estou fazendo a minha parte. Mas nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu entendi isso daí, que um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Desde que eu me mudei pra Alphaville, fazem 3 meses que eu tô aqui. Todos os dias eu vivo como se fosse 1000 anos. E, gente, é cada loucura que eu faço que às vezes eu falo, Deus, calma aí, senão eu vou dar uma infartada. E todos os dias eu tô vivendo no tempo de Kairos. Por quê? Porque Deus tem pressa na minha vida. Deus tem pressa na sua vida também. Deus quer te fazer crescer. Você não veio aqui pra sofrer nessa vida. Você veio aqui pra evoluir, pra você aprender. Ou seja, pega todo esse limão que tá na sua vida, todo esse azedo que tá na sua vida e faz uma limonada como eu faço com a minha. Eu peguei todos os meus problemas, todas as minhas dores, tudo que eu passei. E olha que eu já passei, hein? Vocês estão sabendo de 1% do que eu já passei. Eu transformei numa limonada em ajudar outras pessoas, em servir o próximo. Eu amo estar aqui todo dia falando. Se eu pudesse, eu ficava falando o dia inteiro. Tanto que eu falo pra Deus, eu falo, Senhor, eu quero perder o controle. Eu não quero falar só em live, não. Eu quero falar pra muita gente. Eu quero encher um estádio de futebol, assim, falar para as pessoas abrirem a mente dela. É isso que eu quero. Olha os passarinhos aí confirmando. Então, assim, gente, se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, entenda que grandes coisas levam tempo para acontecer. As coisas não vão acontecer nem no seu tempo, nem na hora que você quer, nem no momento que você quer. Cria, primeira coisa, um relacionamento com Deus. Porque Deus, ele vai te dar aquilo que você tanto quer. Mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto aquilo. Porque tudo aquilo que corrompa ele vai falar, eu te amo tanto que eu prefiro não te dar isso. E aí você vai viver ali, ó, sempre na média. Agora, se você quer viver o extraordinário, ser próspero, ser abundante, você vai ter que andar com Deus, sim. Andar com Deus é você abdicar de coisas, é você dizer não pra muita coisa que você quer. Por quê? Porque já não é você que vive em você, mas é Cristo que vive em você. E nem sempre as suas vontades carnais é a vontade de Deus. E aí meu amigo fala não pra essas coisas, pra determinadas coisas que você quer fazer e você não faz pra vontade de Deus, isso se chama obediência. E Deus ama um coração obediente. Deus tá te falando, saia disso, pare de fazer isso, desfaça esse contrato, saia desse relacionamento, saia dessas amizades, saia desse ambiente. Você sabe que não tá te fazendo bem. No fundo a gente sabe e a gente fica o quê? Dando murro em ponto de faca, insistindo em coisas que a gente sabe que não é pra fazer. Então, gente, vamos começar a querer viver no tempo de Deus e não no tempo do homem. É uma escolha que você faz. Gente, eu nunca vi os passarinhos gritando tanto como eles estão gritando hoje. Eles estão tudo aqui em cima. Vocês estão ouvindo? Gente, parem de querer viver no tempo de vocês, no tempo do homem. E começa a viver realmente no tempo de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus, ele vai fazer coisas que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram. O que Deus vai fazer na vida daqueles que amam a Deus. Mas você tem que fazer uma escolha. Bom dia, Camila! Você tem que fazer uma escolha se você quer viver no tempo de Cronos ou se você quer viver no tempo de Kairos. Porque 1000 dias é como se fosse... Um dia é como se fossem 1000 anos e 1000 anos é como se fossem 1000 dias. Aí é uma escolha sua. E depois não vai reclamar com Deus que as coisas não aconteceram da forma que você esperava, que Deus é ruim, que Deus é isso, que Deus pune, que Deus é aquilo. É você que não tá obedecendo. E aí vai arcar com o seu problema. Porque a vida é sua e aí vai cuidar da sua vida e aí é um problema todo seu. Responsabilidade toda sua. Agora você tá muito ciente disso. É uma escolha, é um passo. E nem sempre o passo que a gente dá é aquilo que a gente quer fazer. Eu já tive que deixar pessoas, relacionamentos, porque que eu não queria deixar. Mas eu tive que deixar porque Deus falou, agora não é a hora ainda. Doeu, doeu. Mas isso é fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Andar com Deus é renunciar, e renunciar não é fácil. Não mesmo, Thay? Se fosse fácil, tava todo mundo renunciando e o mundo tava lindo e não tinha maldade. É a bênção chegando. Mãe, a bênção tá pra se cumprir, gente. Eu vou vir aqui contar esse testemunho que vai ser, ó, boom.
A bênção tá chegando, a profecia tá se cumprindo. É a terceira live que eu ouço hoje com passarinhos fortes assim, locais diferentes. Amém, gente. Aqui onde eu moro, eu falo que Deus me trouxe pra... Todo mundo fala, ai, Alphaville é a terra prometida, mas esse lugar tem uma energia diferente. Na Lagoinha, que é a igreja que eu frequento, a pastora tinha falado que antes de eu chegar, porque me disseram isso depois, que Deus traria pessoas de diferentes nações pra esse lugar, porque Alphaville tem uma energia que é diferenciada. Que ou você cresce ou você cresce. E se você não quer crescer, você é cuspido desse lugar. Amém, Thelma. Amém, mãe. É isso aí. Gente, agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia. Ai, Thalita, o dia tá cinzento, não gosto de dia assim. Para de ser mimizenta. Vai agradecer a Deus mesmo assim. Ai, Thalita, dia cinza me deixa com preguiça. Não dá vontade de fazer nada. Você não tem que fazer de acordo com a sua vontade. Você tem que fazer porque você tem que fazer. Então vai lá e faz do mesmo jeito. Dia cinza, eu fiquei 7 anos morando num lugar que era cinza, que tá todos os dias como tava hoje. E nem por isso eu ficava com esse mimimi dentro de mim. Ai, não gosto de dia cinza. Para de reclamar. Que Deus não gosta de quem reclama. Deus tem preguiça de quem reclama. Vai lá, vai sorrir pra Deus e falar obrigado porque eu acordei com vida. Porque nem com vida você podia acordar se não fosse da vontade de Deus. A gente é muito mimizento. Eu falo, às vezes eu brigo com Deus, eu falo, como eu sou chata. Tô reclamando aqui de barriga cheia. A gente é chato, vamos falar a verdade, gente. Já morei onde os pássaros cantam assim, é muito... Hoje sinto falta, pois aqui eu ouço vários beija-flor. Ai, que delícia, Thali. Então você ouve passarinho também, coisa boa. Gente, agora vamos agradecer. O dia tá cinza, não tem motivo pra agradecer. Vai agradecer mesmo assim, para de reclamar. Gente, que vocês tenham um final de semana muito abençoado. Que portas se abram, que bênçãos aconteçam, que vocês recebam muitas profecias vindas do céu, que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida. Até segunda.